Boa tarde, meus consagrados, boa tarde. Tier list de Onigashima, os 10 personagens mais fortes inseridos em Onigashima, vamos que vamos, tá? Eu queria falar que esse vídeo aqui deu muito trabalho porque eu tive que reler tudo pra, chegar a uma conclusão assim. Então já deixa o like aí porque o bagulho tá doido, tá? Lembrando que nesse vídeo aqui eu só vou considerar Onigashima em si, eu não vou considerar o ano porque senão teria o Barra Branca, Roger, Oden, sabe, o arco de Wano todo. Vocês entenderam, eu acho, né? Vamos que vamos então, né? Em 10º lugar temos ele, nível Yonkou Sanji. O Sanji, que sendo bem sincero, assim, eu ia falar que era o personagem que teve o maior power-up, sendo que tem o Luffy, tem o Zoro, todo mundo tem um power-up muito absurdo em um ano, sendo que o que eu mais gostei foi o do Sanji, porque, enfim, é toda uma filosofia ali, tipo, eu aceito ou não aceito esse poder, sabe? Mano, muito da hora. E o Sanji realmente ficou muito mais forte do que ele já era, tipo assim, é um power-up muito absurdo. Eu acho que não é forçar a barra falar que ele ficou 2 vezes mais forte, no mínimo. É? Acho que não, né? Enfim, basicamente com esse despertar, todos os atributos do Sanji foram melhorados, mas eu acho que a parada mais roubada do despertar é o exoesqueleto, porque com o exoesqueleto aumenta a força dele, a resistência e o quanto de chamas ele pode aguentar. Tanto é que agora foi confirmado, né, que o Oda colocou na capa, o Sanji tem chamas azuis. Então assim, ele tá muito roubado, tá? Inclusive eu queria dar uma farpada aqui, né, não que eu acho que isso vai acontecer de fato, mas as chamas azuis normalmente são mais quentes do que o magma. Ou seja, Sanji Sola Kainu pode chorar, fanboy. Em nona colocação temos o King, o cara que enfrentou o Zoro, o primeiro comandante do Kaido, e um cara bem roubado, se me permite dizer. E eu queria falar uma parada também, eu acho que o King foi nerfado pelo roteiro. Essa parada das chamas dele, quando ele tá sem chamas, ele fica mais resistente. Quando ele tá com chamas, ele toma mais dano. Só pro Zoro solar ele, né? Sendo bem sincero, mas beleza, sem problema. King realmente é um cara muito forte, muito resistente, muito rápido. Ele merece, com toda a certeza do mundo, estar aqui. Mas sendo bem sincero, eu acho que seria bem da hora uma batalha do Sanji contra o King, porque é velocidade e tal. Mas eu não sei se o Sanji teria letalidade para ferir o King, esse é o ponto aqui, né? Até porque para o Zoro conseguir ferir o King, ele precisou do Haki do Rei avançado, então daí você já tira mais ou menos, né? Eu não vou enrolar muito na parte do King, já que não tem muito o que falar sobre ele. Tipo, ele é um Lariano e tal, da hora, forte, mas pronto, acabou, é só isso. Se bem que a história dele de querer que o Kaido seja o rei dos piratas é bem da hora também, mas enfim. Próximo. Então, sendo bem sincero, esse aqui foi o que eu fiquei mais com dúvida, sobre Zoro contra Marco. Porque ao mesmo tempo que o Marco segurou o King e o Queen ao mesmo tempo, eu não acho que o Marco tenha letalidade suficiente para derrotar o Zoro. Vocês conseguem me entender? Tipo, na real, eu não acho que o Marco tenha letalidade em si. Inclusive, eu vejo o Marco mais como um tanque mesmo, o cara que tá ali pra segurar e tal. Não vejo o cara que no 1 contra 1 ganharia uma luta, sabe? Mas enfim, eu realmente acho que no 1 contra 1 o Zoro ganharia do Marco, porém por uma questão narrativa, 7º lugar, Zoro. Mas se você quiser colocar o Zoro acima do Marco também, total sentido, dá pra entender totalmente. O Zoro que simplesmente foi um absurdo em Onigashima, o cara fez de tudo, mano. O cara defendeu o golpe mais forte, já vestiu One Piece, fora o Diablo Jump do Sanji, obviamente, né? O cara cortou o Kaido, dominou o Haki do Rei avançado, mano. O que não faltou foi power up pro Zoro em um ano agora, tá? Realmente absurdo. Aí, como não falar da Emma também, né? Que sinceramente dispensa palavras a Emma. Não preciso nem falar aqui pra vocês sobre a Emma, né? Eu acho. Não tem muito o que falar, o trio monstro teve um power-up enorme em um ano, Sanji, Luffy e Zoro sendo o maior deles. Mano, é bem discutível quem teve o maior power-up, tá? Eu vou até pensar sobre isso depois e talvez fazer um vídeo, porque se você parar pra pensar, é bem equiparado assim o power-up que eles tiveram, todos ficaram muito mais fortes. Mas pensando bem, deve ser o do Luffy, né? Porque eu acho que não tem um power-up maior do que esse, mas enfim. Em 6ª colocação, Marco a Fênix. O Marco ajudou muito na Guerra de Wano. Ele segurou a Big Mom, por mais que tenha sido um pouco off-screen, né? Trocou o golpe com a Big Mom ali, segurou o King e o Queen ao mesmo tempo. Não tenho o que falar, o Marco realmente é muito absurdo. Ele é forte, mas como eu falei pra vocês, ele não tem muita letalidade. Porém, regeneração, resistência, durabilidade, nesses pontos o Marco é outro nível, tá? Eu também não vou falar que ele só segurou o King e o Queen, até porque, se eu não me engano, o King sangra com o golpe do Marco. Então, alguma coisa ele fez, tá? Pelo menos isso. Eu tava pensando aqui, o Marco é um dos personagens que mais sofreu em One Piece. O, entre aspas, pai dele morreu. O cara que era da tripulação dele virou um Yonkou desgraçado que matou o próprio pai. O cara que era parceiro dele, que era o Ace, morreu. Mano, só merda na vida do cara, não tem como. Então, se o Marco entrasse na Frota do Chapéu de Palha, eu ficaria muito feliz, velho. Por favor, Oda. Em 5º lugar,
Lau. Eu sei que talvez isso possa soar um pouco duvidoso, porém eu vou explicar tudo aqui, tá? Porque como eu disse pra vocês, eu reli o arco de Wano pra fazer esse vídeo. No caso, as batalhas principais, tá? O que acontece é que na batalha do Lau e Kid contra a Big Mom, o Lau, você querendo ou não, né, ele deu muito dano na Big Mom, um dano absurdo, sendo que o Kid deu um pouco mais e eu vi painel por painel, então não tem nem como refutar isso. Inclusive, no final da luta, o Lau percebe que só com os golpes dele ele não vai conseguir ferir a Big Mom, e ele vira meio que um suporte para o Kid, porque o Kid sim conseguiria ferir a Big Mom. Os power-ups do Kid e do Lau em Wano foram simplesmente absurdos. O Lau com o despertar da OP no Mickey, mano, o que é aquilo, hein? O que é aquilo, velho? Aquela habilidade dele, o Krum, mano, muito roubada. Inclusive, aquela habilidade do coração também, né? Que tipo, ele tirou o soul da Big Mom pra a galera não ficar com medo dela e pegar a alma e tal. Mano, que cara roubado, né, velho? Não tem como. Aquela hora que ele faz aquela espadona só pra segurar a Big Mom, né, mano? Lau é roubado, é inegável isso, porém, eu ainda acho o Kid um pouco mais forte. Se você parar pra pensar, pode ser, né, se você quiser considerar isso, até uma questão narrativa também. Porque o Lau não é rival do Luffy, o Kid é, entendeu? Mas enfim, eu não vou colocar esse ponto aqui. Mas se bem que faz sentido colocar esse ponto aqui, né, tipo, o Lau não quer ser rei dos piratas. Ele não vai trair o Luffy, eu acho, né, por favor não, né. Não, com certeza não vai, mas enfim. Partindo para a quarta colocação, Eutanace Kid. Aqui, querendo ou não, é bem debatível entre Lau e Kid, porém, eu reli e eu realmente achei o Kid mais forte, tá? Se você quiser reler aí, ou só fico com a sua opinião pra você, eu fico com a minha, até porque a tier list é minha, haha, adivinha só, a tier list é minha. Mas eu bem que poderia colocar a tier list definitiva de Wano pra a galera ficar irritada, mas eu não vou fazer isso só pra, enfim, daria engajamento, eu acho. Eutanace Kid. Despertar da Jiki no Mi, a fruta do magnetismo garantia ao Kid umas paradas muito da hora. Eu vou falar alguns poderes dele aqui porque eu não quero me aprofundar muito, mas eu vou falar sobre despertar mais assim porque é o que realmente é mais roubado, querendo ou não. Além dele atrair ou repelir qualquer objeto de metal ou coisa de metal que seja, agora o Kid consegue colocar um polo numa pessoa, tipo assim, ele coloca o polo na pessoa e todos os objetos de metal ao redor dessa pessoa, ao redor desse campo magnético, vão ser atraídos para o polo. Então assim, é basicamente... Mano, imagina que tem um monte de metal juntando assim, pum, e bate assim, entendeu? Eu não sei explicar muito bem, mas enfim. É roubado, tá? Eu juro. O golpe mais roubado do Kid, de fato, é o Demon Punk, que ele usa aquele... Sabe aquele canhãozão que o Kid usou contra a Big Mom? Então, ele usa a força do magnetismo, a aceleração do magnetismo, na verdade, para atirar as coisas em uma velocidade, tipo, muito absurda. Tanto é que o que derrotou a Big Mom foi esse golpe junto com o golpe do Lau. É bem letal. E, mano, ele não atirou uma vez, ele atirou várias vezes assim, tipo, a Big Mom... Vocês acham que vão me derrotar, caralho? Não sei o que ele. Vou derrotar assim nessa porra e pei, monstro de tiro, moleque. Então assim, é roubado, tá? É muito roubado esse golpe. Por exemplo, falando na moralzinha aqui agora, eu não acho que o Lau conseguiria aguentar um golpe desse, sendo bem sincero. Talvez ele conseguiria desviar, mas tipo, aguentar? Não acho, sendo bem sincero mesmo. Inclusive, poucos personagens de One Piece aguentariam esse golpe, tá? Porque, querendo ou não, a gente tá falando da Big Mom, que é a Big Mom que tomou o golpe, então... É a Big Mom, ela é um monstro. Passando para o terceiro lugar agora, Yamato. Yamato ou a Yamato, do jeito que você quiser falar aí, porque o Oda coloca no SBS que é a Yamato, sendo que no anime é o Yamato e sempre falam que é o Yamato porque é o Dei. Então, assim, eu prefiro falar o Yamato porque é o que faz mais sentido na minha cabeça. Mas se você quiser falar Yamato aí, o Oda falou, né? Então, enfim. Passando agora para o Yamato, mano, eu não tenho nem o que falar sobre esse cara aqui, não tem como. É o Den apenas. Simplesmente segurou o Kaido, copiou o Butterbeer do Kaido, tem uma Zoan muito roubada. Pode até falar, mas só segurou o Kaido, mano, tá bom, só segurou o Kaido, sendo que conseguiu acertar golpes nele ainda, então eu acho absurdo, tá? Inclusive, se eu não me engano, ele copia o Butterbeer do Kaido, tipo, dá um golpe igual assim, mano, muito da hora. Haki do Rei avançado, Haki do realmente avançado, Yamato é um monstro. Por mais essa questão de ter ido contra o Kaido e conseguir acertar alguns golpes nele sozinho, eu já coloco ele acima do Kid, do Lau e do Zoro, tá? Basicamente é isso. De fato, dá pra considerar que o Yamato perdeu, até porque depois da luta, quando o Luffy assumiu e tal, ele tava meio bamba assim e tal, mas não é demérito de ninguém, tá? Era o Kaido. Não era, sei lá, o... Eu ia farpar um personagem de graça aqui, mas eu não consegui pensar em nenhum, então tá tudo certo. Indo para o terceiro lugar, Big Mom. Sim, eu coloquei o Luffy acima da Big Mom e eu acho que vocês não vão discordar de mim, sendo bem sincero, eu espero que não, pelo menos, né? Eu não tenho nem muito o que falar da Big Mom, na verdade, tipo... Mas, mano, em Wano ficou tão nítido assim, ficou tão explícito que ela é roubada, porque do nada ela, tipo, você pensava, não, agora ela vai de base, agora ela vai ser derrotada. Do nada ela pegava 7.000 almas da puta que pariu e revivia. Não revivia, enfim, ficava mais forte ainda. Mano, é roubado. E sem contar que teve uma hora que ela trocou expectativa de vida dela, uns anos da vida dela, por força. E, mano, muito roubado. Inclusive, quando ela fez isso, me fez pensar, mano, imagina ela troca metade da expectativa de vida dela por força.
ela seria provavelmente o personagem mais forte de One Piece, não? Ou tô brisando? Deve ter um limite pra isso também, obviamente, né? Ou não, né? Vai saber. Até porque ela não usou de novo contra o Live Kid. Mas enfim, Big Mom, terceiro lugar, não é Big Meme, é Big Mom, tá? A braba, e é isso aí. Segundo lugar, Luffy. Eu sei que muita gente acha que o Luffy superou o Kaido, mas sendo bem sincero de coração aqui, eu não acho e vou explicar daqui a pouco porquê, só espera um tempinho aí e vamos falar do Luffy. Além do desgraçado ter despertado o Ryou, golpes novos, conseguiu usar o Gear Force sem problema, Haki do Reavançado, simplesmente a Akuma no Mi dele não era Gomu Gomu no Mi, era Nika Nika no Mi. Hito Hito no Mi Modro Nika, eu falei todo errado aqui porque eu emocionei, mas enfim. Moleque, o despertar do Luffy é uma parada tão roubada que eu parei pra pensar quando eu fui reler a luta. Mano, é muito roubado, porque você parar pra pensar que qualquer golpe que joguem assim, por exemplo, o Boropei do Kaido. Por exemplo, não, vamos pegar um exemplo aqui de outro verso aqui. Pensem comigo, se jogasse um Jutsu Bola de Fogo no Luffy, será que ele conseguiria rebater? Eu tenho quase certeza que ele conseguiria, até porque um Boropei do Kaido é muito parecido com uma Jutsu Bola de Fogo, não é? Se você parar pra pensar. Quando você pensa que ele pode transformar literalmente tudo em borracha, só fica mais louco ainda. Ele transforma um trovão em borracha no penúltimo capítulo, tá ligado? Então... Ai, Luffy, né? Consegue transformar até as próprias pessoas em borracha. Ele transformou o Kaido em borracha e brincou com ele. Mano, o Luffy tá muito roubado, tá? Não tem como. Quando eu parei pra pensar nessa parada que ele refletiu o Boropei do Kaido, eu pensei, mano... Será que tem um limite pra ele? Será que, tipo, o golpe muito forte ele não consegue refletir? Será que tem um limite? Deve ter, né? Porque não é possível. Enfim, Luffy, né? Luffy. Agora, em primeiro lugar, não tinha como ser outro cara, Kaido. E digo facilmente, MVP de Wano. Sei que normalmente os MVPs são a galera do lado do bem, mas no caso do Kaido não tem como falar que não é ele o MVP de Wano. Isso aqui vai ser muito difícil de editar, mas eu vou colocar aqui todas as vezes que o Kaido foi ferido em um ano. Talvez eu só coloque a imagem e fale por cima. Eu acho que é mais fácil porque vai dar menos trabalho, né? Sinceramente, eu gostaria de colocar todas as vezes que ele foi ferido em um ano e só falar por cima é mais fácil do que falar todas as vezes, né? De cabeça aqui, Raizou, Bainhas, Yamato, Luffy, Zoro, Lau, Kid... Muita gente, tá? Muita gente. Não foi golpes fracos não, tá? E isso tudo considerando que ele tava segurando o Onigashima ainda, tá? Com as nuvens flamejantes. Então assim, quando você parar pra pensar nisso, que o Kaido tá, tipo... Mano, ele foi contra todo mundo já. Tá segurando o Onigashima, não tá mais agora no caso, né? Mas, mano, ele realmente é o MVP de um ano. E sim, é o personagem mais forte de Onigashima, de longe. Ao parar pra pensar, o MVP do arco de um ano, não sei se isso é o Kaido. Não é o Kaido, sim. Mas depois veio o D ali no flashback e tal, né? Porque ele segura na fornalha, enfim. Te amo, Oden, te amo. Basicamente é isso aí, mano. Pra mim, Kaido é o top 1 de Onigashima. E é isso. Vou aproveitar esse final de vídeo aqui pra perguntar, galera, que eu tô afim de trazer os conteúdos, tipo... Como eu posso explicar isso aqui? Como eu posso explicar? Sabe aquelas escolhas difíceis pra fazer, tipo, o que você preferia? Apertar o botão e virar calvo ou apertar outro botão e virar careca? Nada a ver, mas é só comparação. Você tem que escolher, tipo, qual a menos pior das opções. Eu sei que menos pior não existe, tá? Mas enfim. Vocês entenderam mais ou menos? Quero trazer uns vídeos assim e eu acho que eu vou fazer no próximo vídeo vai ser isso. Enfim, é isso aí. Deixa o like, se inscreve aí, tamo junto.